A forma como morreram os 12 apóstolos de Cristo nem sempre está clara para os estudiosos da religião. Existem algumas citações no Novo Testamento, textos apócrifos, e até mesmo relatos contados por cristãos primitivos sobre o que poderia ter acontecido com cada um deles. É verdade que alguns desses relatos são diferentes entre si, mas existe sempre uma explicação que é mais aceita e considerada confiável. O que sabemos é que os apóstolos deixaram sua vida pessoal e seus trabalhos de lado para se juntarem a Jesus durante sua missão. Durante a vida de Jesus e após sua morte, os apóstolos foram ordenados a pregar o Evangelho pelo mundo, mesmo que isso significasse enfrentar a morte. Naquela época, a perseguição contra os que pregavam o Evangelho era intensa, e assim como Jesus, muitos dos apóstolos foram brutalmente assassinados. Neste vídeo, vou mostrar como foi a vida de cada um deles até o momento de suas mortes. Mas antes de começarmos, quero pedir que se inscrevam no meu canal. É só clicar no botão abaixo do vídeo, inscrever-se, e clicar no sininho ao lado para serem notificados pelo YouTube sempre que eu postar um novo vídeo, ok? Todas as segundas, quartas e sextas, eu posto vídeos aqui no canal. Então, venham caminhar junto comigo todos os dias. Agora vamos para o vídeo. Após a morte de Jesus, os apóstolos continuaram espalhando o cristianismo de Jerusalém a Damasco, Antioquia, Ásia Menor, Grécia e finalmente Roma. Vamos ver como foi a vida de cada um deles de acordo com os relatos bíblicos e tradições. Agora vamos falar sobre o apóstolo Pedro. Pedro era o mais velho dos discípulos e foi a ele que Jesus confiou a liderança da igreja e dos apóstolos. Em Mateus capítulo 16, versículo 18-19, está escrito: "E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus." Após a morte de Jesus, Pedro liderou a missão de pregar o Evangelho a todas as pessoas, continuando seu trabalho missionário até o final de sua vida, aproximadamente 68 anos após o nascimento de Cristo. Segundo a tradição, ele foi crucificado em Roma, pedindo para ser crucificado de cabeça para baixo por não se achar digno de morrer como seu Senhor. Agora vamos falar sobre o apóstolo André. André, irmão de Pedro, também era pescador e seguidor de João Batista antes de encontrar Jesus. Ele apresentou seu irmão Pedro a Jesus e é mencionado em diversos momentos importantes nos evangelhos. André era um dos discípulos mais próximos de Jesus, junto com Pedro, João e Tiago. Ele desempenhou um papel fundamental na expansão da igreja primitiva. A tradição revela que André foi torturado e crucificado em uma cruz em forma de X na Grécia. Seus restos mortais foram encontrados séculos depois e levados para a Escócia, onde o barco naufragou, dando origem à lenda de Santo André. Agora vamos falar sobre o apóstolo João. João era o discípulo mais jovem e era conhecido como o discípulo a quem Jesus amava. Ele era parte do círculo íntimo de Jesus, junto com Pedro e Tiago. João foi o único apóstolo que acompanhou Jesus até a crucificação. Segundo a tradição, ele foi lançado em óleo fervente, mas não sofreu danos. Por ordem do imperador Domiciano, João foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu a revelação do Apocalipse. Acredita-se que ele tenha morrido de causas naturais aos 94 anos, na cidade de Éfeso. Agora vamos falar sobre o apóstolo Filipe. Filipe foi a terceira pessoa a ser chamada por Jesus para ser discípulo. Ele participou de muitos milagres e foi a ele que Jesus perguntou sobre como alimentar a multidão na multiplicação dos pães e peixes. Filipe deu continuidade à missão na Ásia, nas regiões de Frígia e Hierápolis. A história de sua morte é confusa, com relatos que ele morreu de causas naturais, foi enforcado, apedrejado ou crucificado em Hierápolis. Agora vamos falar sobre o apóstolo Bartolomeu. Existem poucas referências sobre Bartolomeu na Bíblia, sendo seu nome mencionado apenas na lista de discípulos. Segundo registros não bíblicos, ele pregou pela Ásia Menor até a Índia e teria sido esfolado e crucificado de cabeça para baixo em Albanópolis, na Armênia. Outra versão católica alega que ele foi açoitado até a morte e seu corpo jogado ao mar.
Agora vamos falar sobre o apóstolo Mateus. Mateus era judeu e trabalhava como coletor de impostos para o Império Romano, função mal vista pela sociedade judaica. Ele foi chamado por Jesus para segui-lo e é autor de um dos evangelhos. Mateus revelou muitos detalhes sobre o ministério de Jesus. Segundo relatos, ele percorreu a Pérsia, Judéia e Etiópia, onde morreu por ferimento de espada ou causas naturais. Seu túmulo está em Salerno, Itália. Agora vamos falar sobre o apóstolo Tomé. Apesar de poucos detalhes na Bíblia, Tomé é conhecido por sua sinceridade e pessimismo. No episódio da ressurreição de Lázaro, Tomé disse aos outros discípulos: "E vamos também para morreremos com ele", e João capítulo 11, versículo 16. Após a morte de Cristo, Tomé ganhou destaque ao dizer que só acreditaria na ressurreição de Jesus se pudesse tocar em suas marcas. Segundo a tradição, ele foi morto a facadas na cidade indiana de Madras em 53 d.C. Agora vamos falar sobre o apóstolo Simão. Pouco se sabe sobre Simão além de sua origem, sendo natural de Caná da Galileia. Não há detalhes sobre sua morte. Segundo a tradição católica, ele foi cortado ao meio por um serrote. Nos escritos de Eusébio, ele teria sido martirizado aos 120 anos durante o Império de Trajano. Outras versões alegam que foi crucificado ou queimado vivo na Armênia. Tiago, filho de Zebedeu. Tiago era irmão do apóstolo João e foi apelidado por Jesus de Filho do Trovão. Ele trabalhava no barco do Pai, em sociedade com Pedro e André, e tornou-se discípulo de Jesus nas margens do Mar da Galileia. Tiago fazia parte do círculo íntimo de Jesus e esteve presente em momentos cruciais como a ressurreição da filha de Jairo e a transfiguração. Ele foi o primeiro apóstolo a ser martirizado, decapitado por ordem de Herodes em 44 d.C., Atos capítulo 12, versículo 1-2. Tiago, filho de Alfeu. Ao contrário de Tiago, filho de Zebedeu, existem poucos detalhes sobre Tiago, filho de Alfeu. Existem 4 citações referentes a ele na Bíblia. Segundo relatos, ele foi crucificado no Egito em 62 d.C. ou apedrejado até a morte por ordem do sumo sacerdote Ananias, segundo o historiador Flávio Joséfo. Agora vamos falar sobre o apóstolo Judas Tadeu. Judas Tadeu, diferente de Judas Iscariotes, escreveu uma das cartas presentes no Novo Testamento e foi fiel ao seu chamado. Segundo a tradição, ele evangelizou na Judéia, Samaria, Idumeia, Síria, Mesopotâmia e Líbia Antiga. Ele teria sido martirizado no ano 70 d.C., linchado a golpes de lança, machado e porrete. Agora vamos falar sobre o apóstolo Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi o discípulo que traiu Jesus. Ele é mencionado nos evangelhos frequentemente, sempre por último entre os discípulos. Judas era responsável pela administração do dinheiro e costumava furtar os valores recolhidos. Após trair Jesus por 30 moedas de prata, ele tentou devolver o dinheiro, mas foi rejeitado. Dominado pela culpa, ele se enforcou. Esses são os relatos sobre a vida e a morte dos apóstolos. Talvez você se pergunte, e hoje ainda existem apóstolos como os de antigamente? O título de apóstolo era para aqueles que viram Jesus pessoalmente, mas Efésios capítulo 4, versículo 11, diz que Deus escolhe alguns para serem apóstolos. Algumas denominações modernas consagram pessoas que acreditam ter esse dom ministerial. Todo cristão tem um chamado para anunciar o Evangelho, seguindo os passos dos apóstolos que deram tudo para que muitos conhecessem Jesus. Amém. Se você gostou desta mensagem, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no meu canal. Até o próximo vídeo e que Deus te abençoe.